Shalom, shalom, amada Igreja de Jesus. Nós estamos envolvidos nesta consagração de 12 dias, simbolizando um dia para cada mês do ano vindouro de 2024. E estamos aqui cobrindo o mês de outubro, o mês 10, com a bênção do perdão. Em nome de Jesus, o perdão esteja liberado sobre sua vida todos os dias, abençoando-te, agraciando-te com a maravilhosa graça, bondade e misericórdia de Jesus. Amém? Vamos ao respaldo do texto bíblico para a bênção do perdão. Salmo 130, versículo 4. Se tu, Yahvé, observares as iniquidades, Yahvé, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Só o som da palavra perdão desperta em nós uma sensação de alívio, de reconciliação, não é mesmo? Tanto a culpa de quem fere, quanto a amargura de quem é ferido, enfermam a alma e são a causa de muitos males emocionais que tantas vezes se degeneram em males físicos. A necessidade do perdão, meus irmãos, surge por causa de ofensas praticadas. As ofensas quebram os relacionamentos. Não há quem não cometa faltas, nem quem não seja vítimas delas. Portanto, pedir perdão a quem ofendermos e perdoar nossos ofensores é um convite universal. Mas nos perguntamos o porquê da necessidade do perdão. Perdão é necessário onde houve uma ofensa, uma palavra para o pecado. O primeiro pecado praticado pelo homem foi contra Deus. E tal pecado provocou a quebra da comunhão com Deus. A culpa do pecado tornou o homem fugitivo da sua presença. E para estarmos em paz e sermos felizes, temos a necessidade de relacionar-nos uns com os outros e conosco mesmo e com os nossos semelhantes, principalmente relacionando-se com Deus. O relacionamento com Deus, não há paz real no coração sem comunhão com Ele. A primeira necessidade de perdão é o perdão de Deus. Até porque todo pecado, em última instância, é contra Deus. Como tão bem expressou Davi no Salmo 51. Contra ti, Yahvé, somente eu pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos. O relacionamento consigo mesmo. Deus colocou no espírito do homem a consciência que o aprova e o condena. Portanto, quando o homem trai o que a sua própria consciência condena, o sentimento de culpa o atormenta e não consegue perdoar-se a si mesmo. A insatisfação se instala e a pessoa não está bem consigo mesmo. E quanto mais próximos os relacionamentos, mais profundas são as feridas e mais difíceis um pedido de perdão e a outorga de um verdadeiro perdão. Mas no Salmo 32, versículos de 1 a 5 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei a Yahvé as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Mas qual é a natureza do pecado? Como definir o pecado? Há várias palavras usadas para o perdão na Bíblia. Entre elas, a palavra hebraica kafar, que significa cobrir, como encobrir ou apagar nossos pecados. E a palavra grega, apoloen, significa liberar. Portanto, perdoar é esquecer. Desculpar é o ato de cancelar uma dívida. Perdão se refere à atitude de misericórdia que Deus toma para com o homem. Em vez de lhe imputar a culpa, em vez de lhe aplicar a condenação, Deus o libera e deixa ir livre. Perdoar, portanto, é liberar
deixar ir livre, como se não houvesse nenhuma falta. O perdão, ele faz parte da natureza de Deus. O perdão de Deus emana do seu próprio ser. O perdão de Deus é oferecido em Cristo. Mas lembre-se, ele não é automático. Ele se tornou disponível, mas cada um terá que percorrer o mesmo caminho em direção à cruz. E reconhecer que pecou contra Deus, arrepender-se do pecado, pedir perdão a Deus pela falta cometida na base do sacrifício de Jesus na cruz, segundo a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, conforme primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos aceitar o perdão de Deus em Cristo e rejeitar todo o sentimento de culpa e condenação, consciente de que o pecado arrependido e confessado é uma dívida paga, nada consta. O perdão de Deus ele é completo e anula o passado, como ele jamais houver existido. Assim como diz em Hebreus 10:17, também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados, diz Yahvé, e das tuas iniquidades para sempre não me lembrarei. A falta de perdão, ele traz males às nossas vidas, porque quem não perdoa não é perdoado. Como diz Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Outro ponto, quem mantém o relacionamento quebrado com o próximo está fora da comunhão com Deus e está sob condenação. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. 1 João 4:20. Nunca podemos esquecer, meus irmãos, que a cruz tem duas hastes, uma vertical e outra horizontal. Cristo veio reconciliar os homens com Deus no sentido vertical, para que os braços fossem abertos para os semelhantes no sentido horizontal. Quando a reconciliação é feita com Deus, os braços são estendidos para a reconciliação com os irmãos. Lembre-se que a falta de perdão alimenta a raiz de orgulho inerente à natureza adâmica. A falta de perdão lança a pessoa em trevas e a torna homicida espiritual. Como diz 1 João 3,15, todo que odeia seu irmão é um homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. A falta de perdão lança a alma no mundo da amargura e a afasta da graça de Deus. O que é amargura? É o resultado de um ressentimento convertido em uma constante dor, que por sua vez gera mágoa e até ódio, e este provoca um mal-estar tão grande que gera aflição de alma e afeta toda a vida do amargurado. Mas você se pergunta, será que eu sou uma pessoa amargurada? Olha os sintomas de uma pessoa amargurada. Você nunca está contente com coisa alguma. Você sempre critica tudo e a todos. Você vê problema em tudo. Você está sempre emburrada, emocionalmente inconstante, cheia de ofensas. Mas como lidar com essas ofensas? Primeiro, lide com o seu relacionamento com Deus. Para receber o perdão de Deus, há 3 requisitos. Reconheça a ofensa e admita esta ofensa diante de Deus. Assuma o compromisso de não repetir a ofensa e peça perdão a Deus. E se a ofensa foi cometida contra outro ser humano ou contra a sociedade, uma 4ª condição é acrescentada: reconhecer a ofensa diante aqueles que foram ofendidos e diante de Deus. Assuma o compromisso de não repetir mais a ofensa. Faça o que for necessário ser feito para reparar a ofensa, dentro do possível, e peça perdão à pessoa ofendida e peça perdão a Deus. Perdão não é um sentimento. Por um ato deliberado da vontade, perdoe a todos quantos os ofenderam. Perdão é uma decisão deliberada, em obediência a Cristo, de liberar os que nos ofendem. Portanto, sonde o seu coração e veja se existe falta de perdão. Se sim,
Peça a Deus perdão por este pecado e o renuncie em sua presença. Como diz Efésios 4, versículos 31 e 32, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Faça do perdão um estilo de vida e você será cada vez mais parecido com Cristo nosso Senhor. Pai, estamos aqui diante da sua presença. A tua palavra nos ensina a respeito do perdão. E o Senhor nos ajuda com o Santo Espírito, o auxílio dele, através dos ensinamentos bíblicos, inseridos em nossa mente e em nosso coração, a perdoarmos o nosso próximo. A tua palavra nos ensina a conduta, como devemos agir, para não nos ferirmos e não ferir ao nosso próximo, para não quebrar o nosso relacionamento contigo. Obrigada, Yahvé, pelos recursos que temos em Cristo Jesus. E remetemos a Ti toda a honra, glória e louvor para todos os dias do ano vindouro, que a bênção do perdão em Cristo Jesus e em Ti estejam presentes em nossas vidas, na vida da Sua igreja, das Suas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Louvamos e Te agradecemos e rendemos graças a Ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia.